15, a partir do verso 12. Diz Jesus assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, e vos nomeei para que vades e dei fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo e quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Temos aqui feito uma jornada bonita, olhando para o que Jesus fez, como Jesus caminhou, pelos caminhos que Ele trilhou, e temos chamado essa jornada de o caminho da cruz. Até quarta-feira agora, estaremos falando sobre o caminho da cruz. Sexta, sábado e domingo, o caminho do Calvário. E a partir de quarta-feira, após a Páscoa, estaremos falando sobre a cruz nossa de cada dia, tá? Então, mês de abril a gente vai falar sobre a cruz. E hoje, dentro do caminho da cruz, esse texto é o que alivia um pouco a nossa jornada, é o que alivia um pouco o ministério do Senhor Jesus, e é onde Jesus ensina a gente algumas coisas que podem também aliviar a nossa bagagem enquanto estivermos aqui na terra. Temos afirmado veemente que o caminho da cruz é um caminho pesado, é um fardo um pouco árduo para a gente andar. Aqueles que escolhem seguir a Jesus têm muitas coisas a fazer e decisões a tomar, e envolve renúncia, abdicação, envolve mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de pensamento. Nesse texto, Jesus aqui, ele está olhando para aquelas pessoas que estão perto dele e falando algo maravilhoso, falando algo fantástico, ensinando aquelas pessoas como devemos, como servos do Senhor Jesus, andar aqui na terra. E nós vamos ver algumas coisas nesse texto que eu acho fantástico. E o primeiro slide está lá: na jornada da cruz precisamos, vamos falar todos juntos, na jornada da cruz precisamos amar. O amor tem se esfriado, isso é fato. Temos visto as pessoas amando menos, temos visto pais amando menos os filhos, filhos amando muito menos os pais, temos visto os relacionamentos se esfriando pela falta do amor. O amor pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, então nem se diga, ele tem chegado a um nível de esfriamento catastrófico. Mas Jesus, ele fala naquele texto ali, amar uns aos outros. Ele diz, verso 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amor é uma opção que nós temos para aliviar um pouco a bagagem e o fardo de temos de viver enquanto estamos aqui na terra. Porque Jesus chegou até o fim da cruz? Porque Ele amou muito. Jesus não foi até o final da caminhada simplesmente porque Ele queria algo além, Ele queria ganhar alguma coisa. Ele já tinha o trono dos céus como prêmio para ele, ele já tinha a herança celestial toda para ele, mas ele olha para a humanidade e ele ama a humanidade, e ele sente o amor de Deus pela humanidade, tanto que em João capítulo 3, verso 16, Deus fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Foi tanto amor que desempenhou que ele cumpriu a jornada da cruz de maneira tranquila. Se nós queremos chegar até a nossa cruz, a gente precisa aprender a amar. E hoje tá leve, né? As mensagens antes vinham umas coisas difíceis de fazer. Tem que abrir mão de si mesmo. E lembro a Albertina ali no posto conversando. Isso é muito difícil, né, Albertina? Tem coisas que são difíceis de fazer. E a Albertina na igreja, pastor, isso é fácil, mas isso aqui é mais difícil. E realmente tem umas coisas que são difíceis. Agora, é fácil amar? Aí a gente pergunta assim: quem devemos amar? Palavras de Jesus. Jesus ensinando os seus discípulos que devem amar o próximo. E os discípulos perguntam assim: quem é o meu próximo? Porque é fácil eu amar meus filhos? Lógico, são meus, Deus me deu de presente, tão bonito igual a mãe. É fácil amar? É fácil amar minha esposa? É minha esposa. É fácil amar meus pais? Porque são meus pais. Quem é o meu próximo? Quando Jesus fala assim: vocês precisam amar uns aos outros, talvez seja um dos mandamentos mais difíceis de ser executados, que precisamos amar também até os nossos inimigos. E o nosso próximo é amar aquela pessoa que se coloca diante da gente, que necessita receber amor. Então Jesus vem hoje dizendo assim: se você quer caminhar até a sua cruz, você precisa amar. Antes de ir para o segundo ponto, esse homem aí é Sigmund Freud. Ele é o chamado de o pai da psicanálise. Ele disse o seguinte, ele não é cristão não, mas a frase dele é muito interessante: em última análise, precisamos amar para não adoecer. E isso aqui é profundo. Tem visto na psicanálise, na psicologia, na psiquiatria, nas doenças neurológicas, que as pessoas adoecem aqui na mente quando o coração está doente. Elas começam adoecendo muito porque não tem amor. E quando elas descobrem que elas precisam amar, e elas descobrem que elas são amadas, as enfermidades daqui tendem a diminuir. E esse homem aqui, ele fala algo que já estava escrito na Bíblia. Quando Deus fala assim: vocês precisam amar, e se olharem na Escritura, está desde o Antigo Testamento, desde Gênesis a Apocalipse, Deus falando assim: vocês precisam amar. A palavra amor é passada e falada e traduzida de diferentes formas, de diferentes maneiras, porque nós precisamos tratar os nossos corações. Como tratamos o nosso coração? A gente precisa aprender a amar. Quem ama, perdoa. Quem ama, e quando a gente vê lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, texto, se eu não me engano, é o texto que as irmãs vão estudar terça-feira agora, tá? Só que eu não vou dar spoiler não, depois os irmãos procuram a irmã Rose, que está lá. Quem que vai dar o estudo, irmã Rose? Não escolheu ainda não, mas está lá no texto de terça-feira. Se os irmãos estiverem curiosos, procurem a irmã Rose. Está lá, quando Paulo fala aos Coríntios assim, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada teria, seria como metal que soa e sino que time. E ali ele começa descrevendo, ele fala ali sobre o verdadeiro amor. E aquele verdadeiro amor que Paulo tem falado ali é o amor de Deus pela humanidade, é o amor de Jesus na cruz, e é o amor que Jesus fala assim: vocês precisam amar para não adoecerem. A humanidade hoje está doente porque deixou de amar. Nós deixamos de exercitar o amor pelas pessoas, deixamos de fazer aquilo que amamos, deixamos de ter prazer naquilo que fazemos. Quantas pessoas trabalham por obrigação e não têm amor pelo que faz? Quantas pessoas vivem num relacionamento familiar porque é obrigação estar dentro de casa, mas não tem amor pelo próximo, pelo cônjuge, pelos filhos? Quantas mulheres cozinham todo dia, mas perderam o amor por fazer aquele negócio?
porque, não, o filho tem que chegar daqui a pouco, o marido vai chegar com a cobrança. O amor por tudo aquilo que faz deixou de existir e passou a ser uma obrigação. E toda vez que somos obrigados a fazer algo, a gente começa adoecendo, e ao longo do tempo a gente vai tombar. Porque se não fazemos porque amamos, nem porque amamos os nossos filhos fazemos, nem porque amamos a pessoa que vai chegar em casa depois fazemos. Se a gente não faz porque ama, a gente vai adoecer. E esse homem aqui, ele diz em última análise. Quando ele fala em última análise, ele está analisando o ser humano, o comportamento, as enfermidades, as doenças psicossomáticas, e dizendo assim: precisamos amar para não adoecer. Se você estiver se sentindo enfermo, pense: eu preciso amar. Segundo ponto, bonitinho aquilo dali. Quem sabe fazer esses desenhinhos na mão, capricham, fica muito interessante. Ellen, depois você tenta desenhar, tira uma foto e me manda. Na jornada da cruz precisamos de amigos. E amigo aqui, pode você na sua mente pensar assim: pastor, isso é utopia, isso não tem como ter amigo mais hoje em dia. A gente conta com um amigo, o amigo conta para o outro, e o outro conta para o outro, daqui a pouco está uma bagunça em cima de tudo aquilo. Infelizmente existem pessoas que nasceram para não ser amigos, porque tem gente que não sabe o limite da amizade. Porém, todos nós precisamos de amigos. Isso aí é coisa para casamento. Não, esse texto aqui, Salomão está ensinando sobre o valor da parceria, de serem dois ou mais. Ele diz assim: há um que só e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão, e contudo não cessa o seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza. Nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Precisamos entender o que o texto está dizendo. O egoísmo vai tomar conta. Estou traduzindo o que Salomão escreveu. O que é o egoísmo? Pensamento em si próprio. Eu penso somente em mim, eu faço o meu trabalho, eu vou crescer, eu vou chegar lá a qualquer custo, e se ninguém quiser me acompanhar, o problema é dele, o problema é dela, eu vou caminhar e eu vou chegar ao sucesso. Isso que Salomão está dizendo. Mas ele diz: isso é vaidade, isso cansa, enfadonha o coração, isso cansa. E aí ele fala: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Quando duas pessoas executam uma função, o trabalho fica melhor. E aqui está falando do trabalho no campo, o trabalho, a jornada de trabalho, como era antigamente, como os irmãos conhecem o que é. Quando duas pessoas se prontificam a fazer algo, o trabalho caminha melhor, o trabalho caminha mais rápido, as coisas acontecem. Mas ele diz: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. O trabalho na época era tão pesado, que era nos campos, e existiam buracos, que quando fala que se um caía, porque ele pode tropeçar, cair num buraco, ficar preso. E ele fala que se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas ai do que estiver só. Uma vida de solidão é uma vida de tristeza. Uma vida sozinho, sem amigos, é uma vida sem amor. Quando amamos e criamos amigos, tem muita melhor chance da gente sobreviver. Aí a gente olha para Jesus, o que ele está dizendo aqui? Verso 13: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não chamarei vocês mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus olha para aqueles 12 homens e fala assim:
Não, vocês não são meus servos, vocês a partir de agora são meus amigos, porque eu não escondo nada de vocês. Se Jesus estava ali escolhendo 12 amigos para caminhar com Ele, para chorar com Ele, para andar com Ele, para estar na terra com Ele antes de ir para a cruz, por que a gente insiste em viver sozinho? Porque o ser humano é tão teimoso ainda de não ter pessoas do lado que possa chamar de amigo, que possa chamar assim, não, eu tenho alguém com quem eu possa confiar, que eu possa ligar, que eu possa falar. Nós precisamos de gente do nosso lado. O ser humano não nasceu para viver sozinho. E se você falar assim, eu consigo viver sozinho, até quando você vai viver sozinho? Por que muitas pessoas colocam uma corda e penduram-se por aí? Bota a corda no pescoço e se penduram. Solidão, não tem ninguém para dar apoio ao lado. Se isolaram tanto que não conseguem mais dar continuidade e ter esperança na vida. Quando temos amigos do nosso lado, a gente pode até dizer assim, estou cansado. O que o amigo faz? Não, vai parar não, estou junto com você, vamos para frente, vamos caminhar nesse negócio. E se você parar, eu vou parar também, mas você não está sozinho. Jesus olha e diz que na jornada da cruz nós precisamos de amigos. Precisamos, primeiro ponto, nós precisamos amar e nós precisamos de amigos. E uma coisa está atrelada à outra. Quem não sabe amar vai ter dificuldade de ter amigos ou não consegue ter amigos. Se você quer ter amigos, você precisa aprender a amar. Senão você vai ter colegas, conhecidos, pessoas próximas. Porque quem ama tem amigos. Vamos ler todos juntos? Na jornada da cruz precisamos frutificar. Aqui os irmãos têm mais experiência que eu. Se tem alguém que não sabe plantar, sou eu. Uma vez eu ouvi Raíza. Lembra, Raíza, quando você ganhou aquela plantinha que você disse assim, não pastor, tudo que eu boto a mão morre. Eu me senti bem parecido com você, só não falei nada, porque eu entendo a sua dor, a tristeza de botar a mão numa planta para plantar e ela não durar muito tempo. Não sei o que tem. Eliane lá tem quase uma floresta na cidade. E se deixar, vira uma floresta mesmo, porque o negócio cresce e aquele monte de mudinha. Teve uma época, ano passado, você fez umas dezenas de mudas para a feira missionária que ia ter na igreja, e estava lá aquele monte de potinho na varanda juntando. Tem gente que sabe plantar, né? A gente vai na casa de Guilhermina, que negócio caprichado, tudo plantadinho, tudo separadinho, fica vendo, é dom, quase que é um dom dado por Deus, para botar a mão o negócio funcionar. Agora, se eu botar a mão, a planta morre. Graças a Deus, quem ajudou a plantar aqui foi Isaac, Israel e Eliane, essas plantas que estão aqui na frente, porque se fosse por mim. Mas a gente aqui está vendo a frutificação. A frutificação depende de um monte de fatores. Depende de solo, qualidade do solo. Cada planta, né, irmã Dilma? Cada planta tem um tipo de solo diferente. Rosa do deserto é um negócio, aquela zamiacunda é outra, né, Maria? Cada plantinha é um tipo de terra diferente. Aí você entra, a Eliane fica lá vendo os vídeos na internet, tem que ter 30% de areia, não sei quanto por cento de argila, e eu olho para aquilo tudo, eu falei, gente, é uma planta, é tudo igual. Não é. Cada planta precisa de um solo, precisa de uma quantidade de luz exata, que sol demais queima e seca, tem outras que sol demais ela fica mais bonita, um negócio meio estranho. Só que a gente, para frutificar, tem uma coisa em comum em todos nós que precisa acontecer. Aliás, não só o ser humano, em todas as sementes. Pensa numa semente que você gosta, você já viu. Pensa num caroço de feijão. Todo mundo aqui come feijão. Se você não come feijão, pelo amor de Deus, volte a comer feijão em nome de Jesus. Você vai ficar com parte de ferro baixa no seu sangue,
Coma feijão, coma caroço de feijão, tá? Faz um favor aos mais novos também, tá? Clarinha, Ellen, coma um feijão, tá bom? Olha lá, ó, Evelyn come. Evelyn está lá fora com Yasmin, coma feijão com caroço, tá? E se falar assim, ninguém chega em casa, a mãe já está aqui, está ouvindo. Eu ensino isso mesmo, coma com caroço, mistura assim, ó, e manda para dentro. Pensa no caroço de feijão. Para o caroço de feijão brotar, nascer, brotar. Na escola a gente faz aquelas experiências, algodãozinho no fundo, um pouquinho de água, caroço de feijão, e num estalar de dedos, num passe de mágicas, ele abre e brota. O que toda semente precisa fazer para brotar? Toda semente para brotar precisa morrer. Toda semente precisa morrer. E na Bíblia está escrito isso, tá? João capítulo 12, verso 24. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito. Vamos ler todos juntos, numa só voz? Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O que isso significa? Às vezes nós não frutificamos porque nós não morremos. Vou traduzir melhor. O ser humano, ele precisa abrir mão da sua própria vida e morrer. O que a gente faz no batismo? O que o batismo significa? Que eu morri para o mundo, é quando a gente deita nas águas, e quando a gente levanta, a gente fala que nascemos para Cristo. Isso que significa. O que Jesus está dizendo aqui, verso 16: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, te dei nome a vocês, para que vocês vão e deem fruto, o fruto permaneça, a fim de tudo quanto é meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Na jornada da cruz a gente precisa frutificar, só que para a gente frutificar a gente precisa morrer. E como morremos? Quando abrimos mão de nós mesmos, quando a gente abre mão das nossas vontades, quando a gente abre mão daquilo que a gente é e passa a falar igual Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Toda vez que nós abrimos mão de quem somos e falamos assim: Deus, me transforma, eu quero ser diferente, a sementinha germina. A sementinha do Evangelho começa brotando no coração. Toda vez que a gente olha para si próprio e pensa assim: eu preciso mudar, uma sementinha começa enraizando no nosso coração, que é a sementinha do Evangelho. Toda vez que o ser humano toma uma decisão de caminhar com Jesus e fala assim: Jesus, toma conta da minha vida, porque eu não quero ser igual, a sementinha ela abre e ela começa brotando uma esperança pequenininha nos nossos corações. E toda vez que essa esperança brota nos nossos corações, a gente consegue pensar e vislumbrar, quem sabe, um futuro diferente, uma vida diferente, sonhos diferentes, pessoas diferentes. Toda vez que nós olhamos e entendemos que precisamos morrer para o mundo, essa semente brota. E quando a semente do Evangelho brota de verdade nos nossos corações, a gente produz fruto, muito fruto, e o fruto permanece. Mas para isso, para essa jornada avançar, a gente precisa deixar essa sementinha brotar. Aí eu pergunto aos irmãos: como que estão os nossos corações? Se o nosso coração fosse uma terra, se nosso coração fosse um vaso de planta, e dentro dele está ali cheio de terra, que tipo de terra tem dentro do teu coração?
Às vezes nossos corações estão com aquela terra seca, que você vai jogar a semente em cima, ela vai secar ali em cima, porque a vida bateu na gente, porque a vida triturou a gente, o sol secou a gente de dentro para fora, e o nosso coração está igual uma pedra, bate. Já furou, né, José? Terra com seca, que você bate e o enxadão chega, quica, né, Mazinho? Você bate e ele vibra. Às vezes o nosso coração está assim. Jesus está lá jogando semente, mandando as coisas, mas está tão seco que nada entra. Às vezes nossa terra, o nosso coração está podre. Como assim? Sabe aquela terra sem vitamina? Pode ser até fofa, pode ser até... Você olha para ela e pensa assim, dá para plantar, mas está sem vitamina, sem nutrientes, cheia de praga aqui vivendo ali no meio daquela terra. Você vai jogar a semente, o que vai acontecer? A semente pode até começar brotando, mas ela vai morrer, porque a terra não está boa. A vida estragou tanto o nosso coração que não dá para frutificar nada, não dá para florescer nada, não dá para crescer nada. E tem muitos corações que estão assim, nada cresce. Você fala para a pessoa assim, esse negócio pode dar certo. O que vai dar certo? Nada. Sabe aquelas pessoas pessimistas em tudo? O tempo está formando uma tempestade, vai chover nada, daqui a pouco bate um vento e leva isso tudo embora. O tempo está chovendo, que chuva ruim, podia dar sol, aí dá aquele sol de 45 graus, sol ruim, o tempo está nublado. O tempo está nublado, que dia triste, parecendo até sábado. Por que sábado tem cara de dia triste? Lá na cidade, quando o dia está nublado, todo mundo fala, não sei aqui, né, mas todo mundo fala assim, dia está parecendo sábado, triste. Sabe, aquelas pessoas que não veem a oportunidade de todo dia de estar respirando, de estar chovendo. Hoje de tarde eu estava aqui, eu e a Eliane vendo as meninas brincando, tá, Clarinha? Estavam brincando. Zetinha já até sabe a brincadeira, Zetinha e Rose já sabem o nível da brincadeira. E eu estava sentado aqui na igreja pensando assim, a vida é assim, a gente tem que brincar. Porque daqui a pouco a gente fica assim da minha idade e a gente não vai querer brincar mais, vai ficar triste, sabe, enjoado. Te cresce e fica uns adultos chatos, não olha para o lado, não pula, não anda, não respira. A gente fala assim com as crianças, nossa, né? Não, você não pode fazer, fica quieto, se possível nem respira. A criança fica lá assim, ó. Aí se a criança vai botar a mão no papel, assim mesmo. A criança não pode botar a mão no papel, não pode rasgar um papel, não pode mexer num caderno, não pode rabiscar, não pode riscar uma parede. Tadinha das nossas crianças. Não pode brincar na terra. Tem criança que não sabe o que é botar a mão na terra, que o pai vem igual um negócio, sai daí, você vai adoecer. Aí eu estava vendo as meninas hoje à tarde se divertindo, pensando na mensagem de agora à noite. Quantos adultos perderam a graça da vida? Quantos adultos perderam a alegria de se divertir? Perderam o fio da meada, jogaram a cruz de lado assim, falaram assim, não vou viver mais isso não, está pesado. E os problemas dessa vida consumiram a pessoa, e a pessoa vive uma vida sem graça, sem graça. Você fala assim na igreja, dá um sorriso para quem está do seu lado, e a pessoa faz assim, ó. Aperta a mão de quem está do seu lado, quem está atrás de você, e a pessoa faz assim, ó. Boa noite, irmão. Boa noite. A gente vê que as pessoas perderam, sabe, aquilo que estava frutificando, gerando alegria, gerando paz, gerando ânimo, virou uma terra seca. E a plantinha está lá assim, se espremendo. Já viram aquela plantinha que está sobrevivendo pelo último suspiro dela? A Raíssa deve lembrar daquelas plantinhas dela quase morrendo lá, sendo pega por final,
e Regina tendo que ir lá socorrer, pegando aquelas plantinhas lá sem água, sem sol, e sem oxigênio se deixar, e Regina socorrendo e joga água e ressuscita ela. Tem gente que está assim. E irmão, sabe o que é mais triste? Não é triste aquela pessoa que está lá na UTI do hospital e respirando por aparelho, não. O triste é vendo pessoas andando na rua, respirando por aparelhos, tristes, sem alegria no coração. Isso é triste. São pessoas que esqueceram de Jesus, esqueceram de amar, esqueceram de ter amigos, esqueceram que há necessidade de frutificar, esqueceram de olhar para a própria vida e pensar assim: eu preciso respirar, eu preciso descansar, eu preciso ter tempo de qualidade, eu preciso distrair a minha mente, eu preciso fazer uma atividade que me dê satisfação pessoal, eu preciso olhar para a minha vida e pensar o que eu preciso fazer para descansar agora, para eu ter uma qualidade de vida. Eu tenho que amar meus filhos, eu tenho que amar meus vizinhos, eu tenho que amar porque Jesus manda amar. Tem pessoas que vivem uma vida triste. Aí a gente olha para essa plantinha. Eu falei sobre a terra seca, não foi? Falei que o coração às vezes da pessoa está seco. Falei que às vezes o coração da pessoa está podre. A vida estragou a pessoa. Só que tem algo fantástico. Se a gente falar assim: Jesus, transforma o meu coração, Ele faz essa terra se tornar igual aquela dali, boa para plantar. E Ele faz nascer uma semente no nosso coração de uma árvore que ninguém pode arrancar. Ele faz a gente viver uma vida de qualidade aqui na terra, que ninguém vai interferir. Mas para a gente chegar naquilo dali, a gente precisa entender o seguinte: Deus, preciso que o Senhor mate aquilo que está estragando a minha vida. Mate o meu coração. Tem um hino que nós vamos cantar agora, que ele fala sobre isso. Ele fala assim: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, põe em mim teu coração, pois tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Pois tudo que há dentro do meu coração necessita mais. E eu convido você a fazer essa oração agora. Não sei como é que está seu coração, mas se está seco ou se está morto, Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E Ele fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O segredo para melhorar de vida está no coração. Então faça essa oração conosco. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos lá. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais